Fala galera, boa noite. Muita gente nos procura, da creche, no Instagram, no YouTube, fazendo perguntas que muitas vezes causam até preocupação, porque as pessoas estão fazendo cerveja e estão cometendo erros crassos, erros primários, que poderiam ser facilmente resolvidos e que trariam uma qualidade muito grande para a cerveja no copo. Então eu quero falar de alguns pequenos erros, e isso não é uma crítica, tá, pessoal? É uma dica que eu quero trazer, porque eu vejo que as pessoas podem melhorar e muito o processo cervejeiro, a qualidade da cerveja, fazendo coisas super simples. Então, a primeira, eu quero trazer algumas dicas aqui que são extremamente importantes a partir de erros que as pessoas cometem nas cervejas que são feitas aí nas cozinhas caseiras espalhadas pelo Brasil. Primeiro e mais importante erro, que assim, todo cervejeiro já cometeu um dia, eu já cometi, você que está assistindo já cometeu. Não seguir a receita. Você fez uma receita, você comprou uma receita, você precisa seguir a receita. Puta, acabou aqui o meu Mittelfru, vou colocar um pouquinho de Saaz. Ou era 10 gramas de Mittelfru, tenho só 5 para completar com Saaz. Não faça isso. Acabou meu sal tal, vou carregar um pouco, um pouco mais no outro para dar uma compensada. Não faça isso. Eu calculei a água para pH 5,5, ela está com pH 5, eu vou deixar assim mesmo. Não faça isso. Eu estou com uma água com pH 6, o programado era 5,5, eu não vou mexer nisso, vou deixar assim. Não faça isso. Por quê? Cada parâmetro desse que é executado tanto no Beersmith quanto no Brewfather ou na Easy Water, ele vai trazer aspecto sensorial na sua cerveja. Então, assim, alteração de pH vai alterar a cor. Você pode ter a astringência na sua cerveja. Quando você altera a temperatura de mostura, você vai mexer no corpo da sua cerveja. Então, de repente, você quer uma cerveja mais seca e você faz uma rampa mais alta, você vai ter uma cerveja com mais corpo, então ela pode ficar adocicada, dependendo do estilo, isso não é aceito. Ou ao contrário, você quer uma cerveja com mais corpo e você faz uma rampa mais baixa em 62, por exemplo, e você tem uma cerveja mais seca, isso não tira a cerveja do estilo. Faço parada proteica, por exemplo. Quando a parada proteica não é indicada, isso pode estragar a sua espuma. Então, assim, existem várias coisas que são pensadas quando alguém faz uma receita, um cervejeiro faz uma receita, que tem uma razão de estar ali. Então, vou carregar um pouquinho no sal tal, no cloreto de cálcio, por exemplo. Tem uma razão disso estar ali. Eu quero um desequilíbrio para trazer mais amargor. Tem uma razão para estar ali. Eu quero um desequilíbrio que traga mais maltado. Tem uma razão para estar ali. Quando você faz pequenos ajustes, eu digo ajustes muito pequenos, tá? Quando a gente fala de sais, por exemplo, a gente está falando da casa de partículas por bilhão. É muito pouco. A gente tem alterações sensoriais que são extremamente importantes. O pH, por exemplo, a escala de pH, ela é exponencial. Então, o 5,6 não é 0,1 mais ácido que o 5,5. Ele é muito mais ácido que o 5,5. O 6 é extremamente mais ácido que o 5,5. Mais alcalino. O 5,5 é extremamente mais ácido que o 5,7, por exemplo. Então, para baixo ácido, para cima alcalino. Então, a gente tem que pensar que tudo foi pensado, a gente tem que entender que tudo foi pensado na realização daquela receita. E quando você sai da receita, você não vai ter o mesmo resultado. Então eu escuto muito cervejeiro, fiz tudo direitinho, rampa, etc. Só que a minha cerveja não ficou legal como a do meu coleguinha que me deu a receita. Mas a sua panela segue a mesma rampa de temperatura que a dele? Não, a minha varia um pouco. Ou a minha sobe muito mais lenta do que a dele. Então isso precisa ser reconfigurado. Então quando você faz uma receita, você vai pensar no equipamento que você está utilizando, nos tipos de malte que estão inserindo ali, quais são os lúpulos de safra, alfa-ácido, quais são os sais que estão sendo inseridos naquela cerveja, qual é a água que está sendo utilizada. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de você fazer uma receita. Então, você precisa seguir a receita quando você tem uma receita na sua mão. Mas eu comprei uma receita pronta. Então, você sabe que você vai ter variações.
Porque o cara não fez uma receita para sua panela, ele não fez uma receita de acordo com o seu equipamento, então você precisa ajustar rampa de temperatura, por exemplo, de acordo com o seu equipamento. Então vou lá, pegar lá, vou ler uma receita. Ah, a receita desse cara aqui, ela sobe 1 grau por litro a panela, 1 grau por minuto a panela do cara. Pô, a minha demora mais, então eu preciso mudar esse tempo e saber o que isso vai trazer de diferença na minha cerveja. Então, sigam a receita sempre. A escolha de insumos é extremamente importante. Então, quando você. Essa semana eu vi um cara querendo trocar malte caramelo. Deixa eu lembrar aqui qual que era. Ele estava fazendo uma mudança tosca lá. Eu já vou lembrar aqui qual que era a modificação. Mas ele estava usando um malte que tinha uma característica para outro malte que tinha uma característica completamente diferente, que não são parecidos, não é a mesma coisa. Então, quando. Ah, lembrei, ele estava usando um malte caramelo no lugar de um Munique. Embora o Munique ele traga alguns aspectos de caramelo, não é um malte caramelo. Então, são coisas completamente diferentes. Quando a gente fala de usar Munique, é cara Munique, na verdade, para Munique. Ele queria usar o cara Munique no lugar do Munique. São coisas diferentes. Malte Munique é uma coisa, cara Munique é outra coisa. O cara Munique ele tem um aspecto de caramelo muito mais forte, muito mais doce do que o Munique, por exemplo. Então, a gente não pode fazer essas gambiarras porque a gente vai ter problema. Segundo passo, sanitização. Todo mundo fala, porra, sanitização, mas a sanitização não quer dizer só limpeza. A gente tem que pensar no sanitizante que está sendo escolhido. Então, quando a gente tem, por exemplo, um chiller de placa, a gente precisa fazer a limpeza e sanitização dele de uma forma. Quando esse chiller é de imersão, tem que ser de outra forma. Por quê? O chiller de imersão, eu coloco ele na cerveja, no mosto, no momento que ele está sendo fervido ainda. Então, se tem alguma coisinha ali que está viva, vai morrer durante a fervura. 1, 2 minutos ali a 100 graus vai morrer. O chiller de contrafluxo, de passagem, ele não tem essa. O chiller de placas, ele não tem essa mesma característica, porque está entrando cerveja quente, que do outro lado ela está saindo fria. Do outro lado está saindo na faixa de 30, 40, 50 graus. E abaixo de 70 graus, uma pancada de micro-organismo sobrevive. Não precisa ser micro-organismo potente, não. Uma pancada dele sobrevive. Então você pode estar contaminando a sua cerveja achando que está tudo sanitizado. Então você precisa saber quais os equipamentos que você tem para saber a forma correta de sanitizar aquele equipamento. Porra, eu tenho um chiller de placa, eu não posso sanitizar da mesma forma que eu sanitizo um chiller de imersão, por exemplo. São coisas completamente diferentes. Ah, eu tenho uma bombona que eu consigo enfiar a mão, lavar bem ali com a bucha, espirrar o álcool. Eu não posso sanitizar da mesma forma com fermizila, por exemplo, de 55 litros, que eu não consigo enfiar o braço todo nele. Eu preciso fazer cada coisa com a sua necessidade. Um fermentador de inox, por exemplo, que a gente tem aqui na cozinha, eu não posso limpar ele da mesma forma que eu limpo um fermizila, porque o fermizila eu consigo ter um acesso muito maior do que no inox. Então, assim, cada equipamento, ele demanda uma forma de limpeza e sanitização adequada. E você não pode limpar os seus equipamentos da mesma forma. Você precisa olhar qual é a demanda daquele equipamento e limpar ele adequadamente. Então, a bombona exige um tipo de limpeza e sanitização. O fermizila exige outro tipo. O fermentador de inox exige outro tipo. Então, isso são coisas extremamente importantes. Levedura. Muita gente erra no cálculo do pitch e fica economizando com levedura. Uma das coisas mais importantes da cerveja é a levedura. Se você faz um pitch incorreto, então você faz um underpitching que é a menor quantidade de células para fermentar aquela cerveja, sua cerveja vai ter uma porrada de off-flavor. Então eu vejo a galera assim, porra, vou usar Nelson Sauvin, vou usar Malt Pale e vou economizar na levedura. Pô, cara, na boa, larga de ser burro. Porque se você tá gastando uma puta de uma grana com malte e com lúpulo, você não pode economizar com levedura, porque a coisa mais importante da cerveja é a levedura. Você tem que usar a levedura correta na quantidade correta. Propaga, faz o diabo que for, mas use a quantidade correta de levedura. Pô, vai fazer cerveja lager.
O cara quer fazer 100 litros de cerveja lager a partir de um pacote de levedura. É possível? É, eu já fiz aqui na cozinha. Só que, porra, demora semanas para você conseguir propagar essa quantidade de levedura, porque você precisa fazer steps. Então, muitas vezes, você faz quantidades pequenas de cerveja, faço 5 litros, depois 10 litros, depois 15 litros, para conseguir fermentar 200, 250 litros. Então, hoje, eu opto por comprar a levedura já. Então, eu uso uma levedura líquida da Levitec, por exemplo, para fazer a minha German Pils. Compro lá o suficiente para fazer 250 litros e pô, acabou. Se a gente coloca na ponta do lápis a questão de risco de contaminação, de perdas, do tanto que eu vou gastar para propagar, etc., fica basicamente elas por elas. E eu sempre tenho uma levedura fresca, que basta eu oxigenar o mosto, eu abro o pacote, viro, vai 1 litro de levedura, o suficiente para fermentar os 250 litros de cerveja que eu faço aqui. Então, assim, o pitch precisa ser correto, a levedura precisa ser de qualidade, a propagação precisa ser feita da forma correta. Não adianta você gastar uns tubos de dinheiro com malte, com lúpulo e economizar na levedura. É melhor economizar em malte e lúpulo e gastar em levedura do que ao contrário, porque quem faz a cerveja, na verdade, é a levedura, não é isso que a gente fala? Rampas de temperatura. A gente precisa entender como que funciona a extração nos maltes. Então, tenho lá rampas de beta-amilase, de alfa-amilase, tenho mash out, tenho parada proteica, tem uma série de rampas que cada uma serve para uma coisa. E não adianta eu ficar enfiando um monte de rampa sem saber o porquê delas usarem. Eu mesmo era um cara que usava o mesh out, achando que o mesh out era um botão de desliga das enzimas. Até que um dia eu estava fazendo um curso, conversei com o Matheus da Brau Academy, porque ele falava, não precisa de fazer mesh out para desativar a enzima. Eu falei, Matheus, mas por que você fala isso? Ele falou assim, se você fez uma conversão bem feita, não tem mais enzima a ser desativada. Então, o mesh out não serve para isso. O mesh out serve para quê? Para clarificação. Porque a gente aumenta a temperatura, o mosto vai ficar mais solúvel, vai melhorar a filtragem e a gente vai aumentar a nossa capacidade de clarificação. Então a gente precisa entender para que funcionam essas rampas. Sabendo o porquê de cada uma delas, a gente tem melhor condição de ter um bom resultado. Lupulagem, o momento de fazer o dry hopping. Tem gente que acha que dry hopping serve assim, não, vou colocar aroma e sabor. Tanto, vou colocar uma tonelada de lúpulo no dry hop, vai funcionar. Galera, existem técnicas para fazer dry hop corretamente. Existem livros que falam só de dry hopping. Existem livros que são específicos para cervejas lupuladas, que tem capítulos inteiros falando de dry hop. Então, dry hop é quase que uma ciência à parte dentro da cerveja. Você precisa entender o porquê fazer um dry hop mais cedo, o porquê fazer um dry hop mais tarde, o porquê fazer um dry hop a 20 graus, o porquê fazer um dry hop a 15 graus, o porquê fazer um dry hop a 10 graus, o porquê fazer um dry hop a 0 graus. Então, é necessário entender a forma de executar a lupulagem e o porquê ela está sendo feita daquela forma. Depois a gente vai para a fase de fermentação, rampas de temperatura em fermentação. Eu tenho lá vou inocular a levedura a 30 graus porque ela vai, o fabricante fala que ela suporta. E eu vou fermentar a 18. A levedura, ela é muito mais suscetível a estresse com grandes variações de temperatura do que só com temperatura alta ou baixa. Tanto que um dos testes para ver se uma levedura é lager ou é ale é ver se ela tem uma fermentação a uma temperatura X. Se eu não me engano, é 40 graus, salvo o melhor juízo. Então, assim, a levedura lager, ela não consegue fermentar naquela temperatura. A levedura ale fermenta. Nós temos as Kveik's aí fermentando a 35, 38 graus, dando resultados interessantes para algumas pessoas aí. Eu não gosto, mas tem muita gente que fala bem de Kveik. Então a gente precisa entender que a levedura precisa ser respeitada e ela não pode trabalhar com grandes variações. Então, seta lá seu controladorzinho para meio grau de diferença, 0,1 grau de diferença, para que essa temperatura fique estável. Quanto mais estável ela tiver, melhor será o resultado da sua cerveja. Então não acha que você vai entrar com levedura
a 26 graus, por exemplo, baixar para 18, que você não vai ter off-flavor, porque você vai. Até porque a maioria dos off-flavors de fermentação, eles acontecem no crescimento exponencial da levedura, que é aquela fase no comecinho. A gente tem a fase lag, que é onde ela está ali acordando, depois crescimento exponencial e depois fermentação. Então, o começo da fermentação, depois do inóculo, as primeiras horas, primeiras 24, 36 horas, são extremamente importantes para você ter um bom resultado de uma cerveja. Então, não cometa o erro de achar que não vai acontecer nada, porque vai. Detalhe, eu já fiz isso muito lá no começo. Quando eu comecei a fazer cerveja, eu entrava com a levedura a 26 graus, deixava o pau torar e ela começava a fermentar ali em 23. Quando chegava em 18 graus, já estava fermentando, já fazia umas 24 horas. E na minha cabeça aquilo não tinha diferença. Quando você começa a fabricar mais cerveja, entender mais de off-flavor, você começa a perceber que a sua cerveja está com problema sim. Então tomem bastante cuidado com isso, tá? E eu acho que no final a gente tem que pensar na carbonatação e no envase, então, que são coisas que dão problema também. Então, uma cerveja muito bem feita, mas mal carbonatada, você vai ter interferência no aspecto sensorial dela. Vai estragar a cerveja? Não vai dar para tomar? Não. Mas você vai ter alteração sensorial naquela experimentação, naquela degustação. Então, faça o prime corretamente ou faça o cálculo da carbonatação forçada da forma correta, para que você tenha uma carbonatação adequada para o estilo que você está escolhendo. Então uma Lager, ela é mais carbonatada que uma IPA, por exemplo, uma Pilsen, uma American Lager. Uma cerveja inglesa, uma Stout, ela é menos carbonatada. Então tudo isso precisa ser levado em consideração, observando sempre o guia de estilos, para que a gente tenha uma cerveja bem adequada. E por fim, o envase, que é um outro ponto crítico também de contaminação, principalmente quando a gente usa a garrafa que já foi utilizada. Então, dê preferência àquelas garrafas que acabaram ali de ser esvaziada, você já passa uma aguinha nela e guarda, porque aquelas garrafas que você compra cheia de craca, bituca de cigarro dentro, a probabilidade de dar uma merda e contaminar a sua cerveja é muito grande. Então, tudo isso que eu falei para vocês, a maioria desses pequenos pontos, pequenos erros, foram cometidos por mim. Todos eles, praticamente, eu cometi e todos eles impactaram na minha cerveja. Então, assim, hoje, eu tendo a ser muito mais chato nos resultados das minhas cervejas, porque eu olho muito para o processo. Eu gosto muito de processo. Então, a cerveja, a gente tem que respeitar o processo. A partir do momento que a gente entende o processo, respeita o processo, a probabilidade da gente ter uma cerveja altamente adequada para o estilo e muito bem executada é altíssimo. Então, é isso que eu deixo de dica para vocês aqui. A gente está com quase 20 minutos de vídeo, então peço desculpas aí por ter me estendido, mas essas dicas são extremamente importantes e, infelizmente, ninguém falou isso para mim quando eu comecei a fabricar. E se tivessem dito, eu com certeza teria perdido muito menos cerveja, muito menos dinheiro e teria obtido resultados muito mais rapidamente. Beleza, meu povo? Não esqueçam do Clube de Benefícios do Dr. Cerveja. Eu estou lá na Cresce Cervejeira. Ou se quiser, pode me chamar no direct aqui do Instagram também. Sempre que eu posso, eu respondo. Obrigado por estarem na nossa companhia aqui no Instagram. E lá no YouTube também. Quem não é inscrito lá, se inscreve lá. Quem não segue aqui, comece a seguir, porque a gente sempre vai deixar esse conteúdo aqui para vocês. Valeu, meu povo. Um abraço. Boa noite.